Live de estudo Ordens do Sucesso. Essa é a live 2. Ordens do Sucesso. Vamos aguardar as pessoas chegarem. Essa é uma sequência de lives onde nós vamos estudar as ordens do sucesso na vida e na profissão. Bom dia, Leia. Saudade, Rainha. Hoje tem aula da formação. Suelen, bom dia. Vocês estão... estava sem o microfone. Eu esqueço desse microfone, Brasil. Estão me ouvindo? O som tá bom, Suelen? A internet tá boa? Bom dia, tá me ouvindo bem? O som tá bom agora? Diva, saudade mesmo também, Leia. Tô vendo o teu progresso, é isso aí, Rainha. Um grande professor Hilário Trigo, ele fala: a constelação não substitui a ação. E é ótimo, Leia, maravilhoso ver o teu movimento. Então, a constelação não substitui a ação. A constelação me traz uma informação, eu me coloco em movimento, faço a parte que me cabe. E aí, como consequência, é sucesso, como consequência, nós vamos colher os frutos. A constelação familiar, ela não serve como uma ferramenta de adivinhação. Tem algumas pessoas chegando novas aqui no meu perfil e aí escrevem: será que a minha vida financeira vai dar certo em 2025? Constelação familiar não é ferramenta de adivinhação. Ferramenta de adivinhação é qualquer outra coisa menos constelação familiar. Tá? Então, constelação familiar não serve para curiosos. Então, eu quero fazer uma constelação porque eu tenho curiosidade de saber tal coisa sobre a minha mãe, de saber tal coisa sobre o meu marido. A constelação familiar não é isso. As pessoas estão deturpando, algumas profissionais deturpando a constelação familiar. Constelação familiar é algo muito sério, que pode ajudar, e quando na mão de um profissional que não é capacitado, também pode ferrar. Então, cuidado. E aí agora a gente vai falar sobre o livro Ordens do Sucesso. Eu vou dar continuidade, então vai ser uma sequência de aulas, e essa é a aula 2. Eu vou dar continuidade, e a partir daqui, hoje ainda aconteceu 9/9, a partir de amanhã, todos os dias, das 6 às 7 da manhã, nós teremos um encontro aqui, tá? De terça a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã. Na segunda-feira vai ser 9/9, porque eu tenho mentoria das 5h30 às 6h30 da manhã, tá? Então, de terça a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã, nós daremos continuidade. Por enquanto, essas lives estão ficando salvas aqui no perfil. Vai chegar um momento que essas lives não ficarão mais salvas aqui no perfil e terá um segundo próximo passo, ok? Então, vamos estudar. E existe uma postura fenomenológica para isso. E conforme você for se identificando com o que eu vou trazendo aqui, por favor, escreva no chat para mim, tá bom? Porque eu não quero que seja um movimento onde só eu fico aqui, blá, 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 falando. Eu gosto de ter a interação de vocês na aula também, tá bom? Ontem nós falamos sobre a família e sobre o trabalho, como a família impacta no trabalho. E eu vou dar continuidade aqui para que você entenda, tá? Bert fala o seguinte: no início as constelações familiares se ocupavam principalmente das relações pessoais. Trouxeram à luz as ordens básicas do amor, segundo as quais nossos relacionamentos têm êxito ou fracassam. Quando comecei a investigar as leis do sucesso e do fracasso no trabalho e na profissão, e cada vez mais nas empresas e nas organizações, veio à luz que elas seguem as mesmas ordens. E quais são essas ordens? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E mais para frente, eu quero trazer também um estudo de sucesso nas empresas. Só que para chegarmos no livro Sucesso nas Empresas, nós precisamos entender quais são as ordens do sucesso, para que esse conhecimento seja progressivo, ok? Então,
E aí ele continua, eu sigo essas conexões neste livro. Quem não conhece o livro, é um livro bem fininho, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, tá? Que ele traz as ordens do sucesso. E ele fala, ele nos introduz à postura interna. Presta atenção, postura interna. Ele nos introduz à postura interna que leva nossos relacionamentos e nossa vida a ter êxito. Tudo começa pela postura e atitude interna. E eu vou te convidar muito, dentro dessa jornada, a perceber a tua atitude interna. Porque temos a tendência sempre de colocar o foco no outro. Ah, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, porque minha mãe, porque meu marido, porque meus filhos. E aí eu sempre vou convidar você a voltar e observar a tua atitude interna perante aquilo que se mostra para você, tá bom? Essa postura interna nos conduz aos movimentos que podem curar aquilo que foi afetado devido a determinadas circunstâncias que nos limitaram anteriormente, tendo como consequências efeitos profundos no êxito de nossas relações pessoais e, ao mesmo tempo, no nosso trabalho e na nossa profissão. E aí eu vou começar agora a trazer os êxitos da nossa vida. Talvez você já deve ter lido, já deve ter estudado algo, mas eu gostaria que você se conectasse com a tua vida e com a tua história e com o momento atual que você está vivendo hoje. E eu convido você a me ajudar, porque o Instagram não está entregando a live, a me ajudar em enviar essa live para 5 pessoas. Convide mais pessoas. Você vai receber algo hoje aqui, talvez grandes insights que podem fazer grandes viradas na tua vida. Então, nesse movimento que já entra a lei do equilíbrio, troque, sabe? Aprenda a eu recebo algo, eu dou algo também. Caminha essa live para 5 pessoas. Às vezes, isso que você faz, que não te custa nada, que é tocar no aviãozinho e enviar para 5 pessoas, né? 5 pessoas que aparecem ali, 5, 10 pessoas, pode ser a resposta da oração dessas pessoas que você está enviando, tá? Então não segure o conhecimento somente para você. E aí o Bert começa trazendo sobre o nascimento. E eu pergunto para você, como foi o teu nascimento? Qual é a história que você conhece do teu parto, do teu nascimento? Foi fácil? Foi difícil? Foi cesárea? Foi as fórceps? Foi um parto induzido? Como foi? Você pôde escolher nascer? Você pôde nascer e já ir para os braços da sua mãe? Porque como a vida começa, sim, vai trazer grandes impactos hoje na tua vida relacional e na tua vida profissional. E é isso que nós vamos mergulhar a partir daqui. Convido você a o tempo inteiro absorver o conhecimento e conectar com a sua história. Comece trazendo aqui para mim como foi o seu parto. Qual é a história que você conhece do teu parto? A minha mãe sofreu muito no meu parto, minha mãe quase morreu. Isso traz efeitos que você nem imagina hoje na tua vida profissional, tá? E aí Bert traz o seguinte: o primeiro e decisivo êxito de nossa vida foi o nosso nascimento. E tem um vídeo na rede vizinha lá, do próprio Bert, onde ele está dando uma entrevista, que ele fala que a maior dor do ser humano é a dor do nascimento. Que nós passamos uma vida inteira para superar a dor e o trauma do nosso nascimento. E mais para frente eu trago o porquê disso, tá? Quando tivemos que vir ao mundo com nossas próprias forças, presta atenção, com nossas próprias forças, sem intervenções externas, foi a melhor maneira e a que teve mais vastas consequências. E o que isso quer dizer? Sem intervenções. Quando eu não nasci a fórceps,
quando eu não nasci por cesárea, quando simplesmente chegou, sabe, o fruto está maduro e o fruto quer nascer. Eu lembro na minha gestação, na gestação da Carol, minha filha, ela nasceu de 42, ela nasceu no limite, sabe? Ela escolheu nascer no limite, 42 semanas e 2 dias. Foi um parto demorado, foi um parto difícil. E quando ela nasceu, ela já quase passou do tempo, né? Porque eu fiquei muito tempo, eu fiquei acho que 18, 19 horas em trabalho de parto. Então a minha bolsa estourou e ela foi um parto induzido. Apesar de eu ter entrado em trabalho de parto, né? Mas estouraram a bolsa e ela ficou muito tempo ali no canal na hora de nascer. E quando ela nasce, ela já nasce com o mecônio nas costas e ela precisa ser reanimada. Então a minha filha nasce sem vida e ela precisa ser reanimada. Quais foram as consequências disso e quais são até hoje? A mais visível, quando a minha filha completa 7 anos, ela tem crises de pânico, medo de morrer. Antes dela completar 7 anos, então ela nasceu engasgada, né? Nasceu, ficou muito tempo ali, tomou muita água do parto. Uma semana depois em casa, ela já tinha 7 dias de vida, ela ainda vomitava a água do parto. As consequências disso foi, dos 0 aos 7 anos de idade, a minha filha se engasgava com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Desde recém-nascida, eu olhava para ela, sabe, não dava para dormir, tinha que ficar o tempo todo olhando para ela. Ela engasgava sozinha, com a própria saliva, ela engasgava o tempo inteiro. Então isso deixou marcas. Respirar era, sabe, quantas vezes eu tive que reanimar ela, quantas vezes eu tive que fazer movimentos ali, tirar a coisa de dentro da garganta dela, era coisas assim absurdas. E a última vez aconteceu no Natal, em que ela completou 7 anos. E aquele dia eu achei que eu literalmente perderia a minha filha. E ela se engasgou com omelete, gente, para vocês terem uma ideia do impacto do que aconteceu no nosso nascimento, que isso vai gerando na nossa vida. Hoje ela tem 10 anos e ainda tem impactos e sempre vai ter. Tem questões que ela mesma vai precisar trabalhar. Eu, como mãe, o que está ao meu alcance, eu posso fazer. Porém, tem coisas que ela mesma vai precisar tratar a nível físico, não só físico, como espiritual também, tá? Então, escolher nascer. Quando eu escolho nascer, a tendência é eu ter uma atitude diferente na vida. Então, o meu parto foi natural. Eu, Jaqueline, meu parto também foi natural. E o meu parto foi demorado e difícil, segundo ao que a minha mãe fala. Qual era o padrão que eu, Jaqueline, vinha vivendo na minha vida profissional? Tudo era muito demorado. Tudo demorava, tinha que trazer dor, tinha que trazer sofrimento, tinha que trazer assim uma exaustão que era sobrenatural. Então, todo projeto que eu ia trazer novo, tudo que eu ia fazer de novo e de diferente, tinha que ser demorado e difícil. Tudo que vai nascer de mim, seja uma empresa, seja um projeto, seja um relacionamento, tudo que vai nascer precisa ser demorado e difícil. É um padrão. Eu quero que você conecte aí com a tua vida. E até agora ninguém escreveu como foi o teu parto. Como eu posso ajudar você a ter compreensões dos padrões que você vive se você não escreve? E aí, eu estou aqui fazendo qualquer outra coisa, o conhecimento entra aqui e sai por aqui. Passou. Você perdeu a oportunidade de ter grandes viradas de chave na tua vida. E aí Bert diz, né, que o parto natural, sem intervenções, é a melhor maneira e a que traz as mais vastas consequências. Pela primeira vez presta atenção, pela primeira vez tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Ou seja, eu escolho nascer. Eu escolhi nascer. Esse sucesso continuará atuando durante toda a nossa vida. Dessa experiência também ganhamos a força para nos impormos com sucesso
mais tarde. E aí eu vejo isso no meu padrão. Ou seja, começar algo, decidir, sabe? Essa tomada de decisões para mim é muito fácil. Eu decido, eu quero isso e eu vou fazer isso acontecer, seja demorado, seja difícil, seja como for. Eu escolho, eu decido, eu vou fazer. Já quem nasce de parto cesárea tem a tendência de esperar ou depender de alguém para essa tomada de decisões. E aí Bert fala, dessa experiência ganhamos a força para nos impormos com o sucesso mais tarde. E aí ele traz, né, uma brincadeira, estou indo longe demais aqui? O que essa experiência de êxito em nosso nascimento tem a ver com nossos sucessos posteriores em nosso trabalho, em nossa profissão? O nosso êxito posterior depende realmente do nosso primeiro êxito? Como se comporta mais tarde uma criança ou um adulto que veio ao mundo através de uma cesárea, ou teve que ser tirado com um fórceps, ou veio prematuramente ao mundo e teve que passar as primeiras semanas, ou até meses na incubadora? Como serão mais tarde sua autonomia e sua capacidade de se impor? E aí Bert continua. É claro que os efeitos de tais primeiras experiências podem ser superadas parcialmente mais tarde. Também podemos ganhar uma força especial de tudo o que é difícil e pesado. Contudo, ao mesmo tempo, impõe limites, transformando-se num desafio que podemos superar. Então, nós podemos superar como foi o nosso nascimento. Lembra? A Jaque, há uns anos atrás, tudo tinha que ser muito demorado e muito difícil. Ao mesmo tempo, eu tomava decisão, mas entrava num estado de perdida, de confusão, e inconscientemente a gente escolhe um caminho que vai ser o mais demorado, o mais difícil, porque no meu padrão de nascimento, o primeiro imprint que eu tive da vida, a primeira impressão que eu tive da vida foi a decisão de nascer, ou tudo que tem que nascer tem que ser demorado e difícil, porque essa é a memória primária que eu tenho gravada, impressa no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, porque foi assim, demorado e difícil, que a vida chegou para mim. Eu estou falando de mim, trouxe um exemplo do parto da minha filha, mas eu quero que você observe os padrões. E aí eu vou dar uma pausa aqui, porque para mim faz sentido se eu tenho essa interação aqui com vocês, tá? Adoro quando vocês interagem comigo. Então vamos lá, deixa eu começar da ordem, né? Seguindo o princípio da ordem. A Estela, foi demorado, eu não queria nascer. E aí o quão hoje, Estela, tudo para você tem que ser demorado. Você sabe o que você tem que fazer, você tem, sabe, tem ali. Você tem o conhecimento, você tem a visão, mas é como se para você fosse difícil decidir dar esse primeiro passo, sabe? Decidir, eu não queria nascer, o quanto eu ainda fico lá dentro do útero da minha mãe, naquilo que é seguro para mim, naquilo que me protege, naquilo que me guarda, sabe? Quanto eu fico nessa defensiva de me guardar do mundo, o quanto eu fico nessa defensiva de guardar os meus projetos só para mim. De não deixar nascer, sabe? Nascer, por exemplo, eu vou falar nesse sentido porque você é uma aluna que eu tenho muito carinho, tá? De deixar nascer esse teu projeto que já está guardado na gaveta há tantos anos. A tua mentoria, sabe? A tua consultoria, de pessoas que estão lá esperando você deixar nascer esse projeto,
sabe? Que já está ali, já está todo arquitetado dentro de você já está transbordando de conhecimento dentro de você e que isso precisa nascer algo da Estela, sabe? Com a identidade da Estela, com toda a experiência, com toda a sabedoria da Estela. O quanto, né, eu não queria nascer, hoje impacta. Do não deixar nascer os teus projetos com a tua cara, com a tua identidade, com a tua voz. A Daiane, demorado. E aí tudo tem que ser demorado, né? Eu quero trocar de trabalho para eu tomar uma decisão, demora. Demora até tomar uma decisão. Como é que eu vou? Eu não quero expor ninguém aqui, tá? Mas ano passado, não, 2023 e 2024, eu tomei algumas decisões que me custaram muito. Me custaram muito. Mas também me trouxeram grandes aprendizados. E por mais que os efeitos mostrassem algo, eu demorei a tomar a decisão. Eu esperei ficar difícil. E quando ficou muito difícil, eu tive que tomar uma decisão, entende? Então a gente tem essa tendência de ficar muito tempo no sofrimento, sabe? Até que de repente dá um estalo, assim, ai, chega, posso mudar. A Elaine também é a rainha da formação. A Estela é a rainha da formação, Elaine Souza também é rainha da formação. E aí a Elaine diz o seguinte, minha mãe conta que foi bem rápido, natural. E aí, Elaine, observa o como você espera que as coisas sejam rápido e natural. Porque quando você decide, você pode mudar completamente o jogo da tua vida. Foi rápido e natural. O como você segura as rédeas para que não seja rápido e natural. O meu foi cesárea, Valquíria, o meu foi cesárea e o pai e a mãe contam que devem para o médico até hoje. Valquíria, que informação preciosa que você acessou. Você como aluna, né, da mentoria de Menina Mulher, caramba, que informação preciosa. O quão isso mostra, sabe, de tudo que a gente já conversou dentro da mentoria, isso mostra o porquê essa tua conexão tão forte, sabe, de se colocar em sacrifício pela tua família. Porque a minha vida chegou com dívida. Eu cheguei devendo muito, percebe? Eu cheguei criando uma dívida para os meus pais. A minha vida custou uma dívida para os meus pais. E aí o meu convite para você, Valquíria, como você é aluna... Deixa eu pegar os bonequinhos. E aí o meu convite para você, Valquíria... Deixa eu ajeitar a mesa aqui. O meu convite para você, Valquíria, é olhar para o teu pai e para a tua mãe, sabe? Para o teu pai e para a tua mãe. E para esse médico que fez o parto. Imagine você aqui um bebezinho, sabe? Um bebezinho. Duas coisas podem acontecer. Ou você fica na cobrança em relação aos teus pais, com o sentimento de que eles te devem algo, porque às vezes você fica do lado do médico, pode ficar do lado do médico, como que sempre fosse uma cobrança, você cobrando as outras pessoas, e aí isso tem muito a ver também com o teu jogo profissional. Ou você se sente em dívida com os teus pais. Então, o meu primeiro imprint de nascer, o sentimento que atuava no campo entre os meus pais era de dívida, de escassez, de falta. Então, eu cheguei custando muito para os meus pais. Porém, você era só um bebê. Hoje você tem a possibilidade, nós sempre temos a possibilidade de ressignificar e reprogramar aquilo que aconteceu. Só que o primeiro movimento de reprogramar e ressignificar deve ser o se tornar consciente. Não tem outro caminho. Primeiro eu preciso perceber onde eu estou. Ah, me tira daqui. Como é que eu vou te tirar se tu nem sabe onde que tu tá? Sabe?
Às vezes você está imerso ali no problema, mas quando a gente tem a visão disso, de como a vida chegou, no caso da Valquíria, né? Então, o meu, meu parto foi cesárea. E o pai e a mãe contam que deve para o médico até hoje. Você adulta, Valquíria, hoje pode olhar para essa história com a compreensão, né? Ok, foi assim que a vida chegou para mim. Olhar para esse médico e dizer, eu vou compensar essa dívida. Agora, de uma forma diferente, pagando os meus compromissos, honrando os meus credores. Eu vou cumprir essa missão com a minha vida, eu vou compensar, sabe? Financeiramente. Às vezes você pode fazer alguma ação em algum hospital, sabe? Mas fazer um movimento de equilíbrio que vai equilibrar isso que aconteceu, porque aqui houve um desequilíbrio. Então, o médico não recebeu aquilo que era dele por direito. Só que essa dívida não é sua, é dos seus pais. Eles tomaram essa decisão. E aí você pode assumir agora uma atitude interna de ser justa e honesta com as pessoas que abrem crédito para você. De você pagar honestamente, de você pagar, sabe, o valor justo, de pagar corretamente. E também você pode fazer uma ação em algum hospital. Fazer uma doação, sabe? Fazer algo que compense a forma como a vida chegou para você e a forma como você, a partir daqui, pode olhar e lidar com o dinheiro, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo mais no fundo aqui. Ó, aí agora eu vi que a Estela escreveu, né? Que eu falei lá sobre botar, né? Ela escolheu não nascer, ela não queria nascer, então o parto foi demorado. E ela botou, ó, sim, Jaque, tudo é bem assim mesmo. E que bom que você se mantém nos estudos, sabe, Estela? Porque é um tempo. Gente, não sejam iludidas, pelo amor de Deus, não sejam iludidas. É um tempo, é um processo que a gente vai se trabalhando, vai se lapidando, e aí as coisas vão surgindo como se fosse uma permissão do campo, sabe? E aí, nossa, agora eu tive um insight, beleza. Então isso é um padrão que vem já da forma como eu cheguei no mundo, meu primeiro imprint da vida, meu primeiro carimbo, foi assim que a vida chegou, né? E eu posso agora escolher fazer diferente. Deixa eu voltar lá que eu vou seguir a ordem, tá? Tá. Aqui eu vi mais uma coisa que a Estela escreveu mais acima, que ela falou assim, era para ser parto natural e eu não vinha, aí tiveram que fazer cesárea. E aí isso mostra, Estela, o porquê sempre você espera que outra pessoa, né, verifica o quanto você espera que outra pessoa venha lá e te ajude a fazer, né? Ou eu vou ficar aqui, eu tenho tudo, eu tenho conhecimento, tá tudo aqui comigo, mas eu espero que alguém venha aqui e me tire para cá. Gente, só um minutinho, tá? Gente, tem gente chamando aqui. Pronto. Então, ó, olha só o que a Estela fala. Era para ser parto natural, eu não queria nascer. E aí eu tive que vir de cesárea. O que teve que acontecer? Imagina aqui a Estela, aqui na barriga da mamãe. Deixa eu ver se vocês conseguem ver mais aqui. Dá um toquezinho na tela que some os escritos, tá? Então, era para ser parto natural. A Estela não queria nascer. Aí precisou vir um médico e tirar o quê? A Estela da mãe. Né? Trazer ela para a vida. Percebe? E aí, qual é o padrão na fase adulta? Aí aqui é a Estela adulta. Ela tem muito conhecimento. Meu Deus, a Estela é uma profissional incrível, maravilhosa. Ó,
Ela tem muito conhecimento, ela tem muito estudo, ela tem muitos diplomas. Muitos. Ela estuda muito, ela se trabalha muito. Ela é uma mulher linda, ela é uma mulher leve, sabe? Uma mulher leve de estar perto dela. Ela tem muito conhecimento, muito. Mas aí qual é o padrão que desenvolve? O padrão de esperar que venha um professor, um mentor, um mestre, uma amiga. Isso mostra, Estela, o teu trabalho, que não sei se vocês ainda continuam, que eu acho legal, mas por um tempo, depois precisa cada uma seguir o seu caminho, o teu trabalho com as outras rainhas da formação. Porque aí assim você se sente segura, precisa vir outras pessoas, aí você não está sozinha, porque precisa ter alguém para te ajudar a colocar, a ter força para colocar esses projetos, isso que você tem dentro de você no mundo. Tá na live, Estela? Fez sentido aí? E aí agora, qual é a chave de solução, Jaque? É perceber que agora, bem verdade, porque aí às vezes o que acontece? Você diminui o padrão financeiro, porque daí vem outras pessoas para te ajudar. E não é que, então eu vou desfazer tudo. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Calma. Não é isso. É que isso te deixa segura, porque foi assim. Lembra, é primeiro entender o meu padrão. Isso me deixa segura, porque isso me traz uma memória do meu primeiro imprint da vida. Foi assim que a vida chegou para mim. Eu não queria nascer, precisou vir alguém me arrancar da minha mãe. E aí, se eu não tenho alguém para vir me tirar aqui, sabe, da zona de conforto, do seguro, de aqui eu tô protegida, se não vier alguém, eu fico aqui, eu fico parada, eu fico, sabe, travada com tudo que eu tenho. Então, sim, o nosso nascimento impacta profundamente a nossa vida profissional e os desafios ao qual nós vivemos hoje, porque repetimos. Bert diz o seguinte: como começa, perpetua. Como a vida começou, até eu me tornar consciente de como esses padrões estão impactando a minha vida hoje, continua, perpetua. Deixa eu seguir a ordem, tá? Então vamos lá. Onde que eu parei? Minha mãe conta que foi rápido e natural. Rápido eu já falei. Nasci em casa com minha mãe, estávamos só eu e ela. Meu pai havia ido chamar a parteira. Tinha um temporal e uma chuva muito forte. Nasci em casa com minha mãe. Estávamos só eu e ela. Meu pai havia ido chamar a parteira. Ou seja, Leia, conhecendo um pouquinho mais profundamente a tua história, isso mostra muito essa dificuldade de tomar o masculino. Percebe? Essa dificuldade de confiar, porque a mãe estava sozinha e quando o bebê está na barriga da mãe, não existe separação do que é o sentimento da mãe e o que é o teu sentimento. É como se inconscientemente carregamos a dor, a memória, né, da nossa mãe também. Então, nasci em casa com minha mãe, estávamos só eu e ela. Isso traz... Leia, sabe? Leia. Leiam o que vocês escrevam e percebam no corpo de vocês. Projetem para a vida de vocês, para o padrão que vocês vivem hoje. Minha mãe falou, foi parto normal, mas ela não queria mais ter filhos, na verdade. Viu, Fabiana? Deu tudo certo. Foi normal, mas ela não queria mais ter filhos. Deu tudo certo. Ela disse sim para você. Você nasceu. Você consegue dizer sim para sua mãe? Porque ela não queria mais ter filhos,
uma mulher bem normal, uma mulher bem comum, que sei lá o que estava acontecendo na vida dela naquela época. Mas, apesar de ela não queria mais ter filhos, ela escolheu dar vida para você. Ela disse sim, com todo o preço que custou a ela. Ela disse sim, com tudo que custou a você, mãe, agora eu digo sim para minha vida. Porque às vezes a gente fica apegado que ela não queria me ter. E aí a gente cria uma barreira, um afastamento da mãe. Então, você não me quis? Quase num egoísmo de olhar só para você não me quis e não percebe que ela disse sim. Sim para você. Ela pagou o preço para você nascer. E aí, às vezes, a gente precisa dizer sim para a vida. Com o preço total que custou a você a minha vida, mãe, e que me custa também. Sim. Eu nasci de parto normal, mas nasci em casa. Tudo bem, Marilene. Jaque, bom dia. Meu parto, segundo minha mãe, foi sofrido e demorado. Parto normal. Então, Marluce, o quanto as coisas para você, uma mudança, um projeto, né? O tirar isso de dentro de você tem que ser sofrido, tem que ser demorado, tem que ser difícil. As decisões que você toma tem que ter sofrimento, tem que ser demorado, tem que ser difícil. Minha mãe fala que sofreu muito no meu nascimento. Então, a Marilene fala que nasceu em casa, né? E foi parto normal. Mas que a mãe fala que sofreu muito no nascimento. E aí, às vezes, pode acontecer, né? De você, Marilene, compensar com a sua vida esse sofrimento. Aí se tornou a menina boazinha, sabe? A menina boazinha para a mãe, não vou dar trabalho para a mãe, não vou desagradar minha mãe. E aí passa a vida inteira assim. Porque eu não queria ter causado sofrimento para minha mãe. Na alma é assim, agora eu preciso compensar esse sofrimento que eu fiz a minha mãe passar. Só que o nascimento, o natural, o parto natural, é um trabalho tanto, né, que começa pelo bebê, que é quando ele escolhe nascer. Então começa pelo bebê e é um trabalho em conjunto, não é algo que é passivo, que fica na espera. Por exemplo, no parto cesárea, o bebê está lá, e aí, de repente, bum, abre a barriga e tira o bebê, né? O parto natural, não. O parto natural já é movimento. Então, eu escolhi nascer, e aí é todo um trabalho e sofrimento, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí, Marilene, às vezes você pode tomar agora uma decisão de olhar para a tua mãe, sabe? E perceber que não é culpa sua. Que você também passou por esse processo durante o nascimento. E escolher adultecer. E escolher crescer para além de todas essas histórias que você carrega aí de rejeição. É isso que eu sinto, sabe? De rejeição em relação à mãe. Segundo minha mãe, foi difícil. Sim, nasci em Moçambique e a ajuda estava longe. E aí, Amélia, o quanto hoje você não consegue confiar nas pessoas. O quão hoje é difícil para você confiar, delegar, pedir ajuda. Como se você tivesse que fazer as coisas sozinha, sabe? Foi parto natural, mas a minha mãe não gosta de falar nisso. Somos 3 irmãs, foi difícil as 3. E aí a gente já falou, né, sobre o padrão de se tornar as coisas difíceis. É como se assim, ó, tem 2 decisões. Tem o caminho que é fácil e tem o caminho que é difícil. É como se a gente só enxergasse o caminho que vai nos levar para o demorado e difícil. O caminho que é fácil parece que não existe. Mas ele existe, ele está ali. Mas o meu olhar, as minhas escolhas, as minhas decisões vão sempre por aqui, sabe? O demorado e difícil.
Meu filho nasceu prematuro de 6 meses, 4 meses em UTI, hoje com 10 anos. Entendi a resposta. Existe um movimento de amor interrompido, né? 4 meses na UTI, 4 meses longe da mãe, afastado da mãe. E amanhã a gente vai dar sequência das 6 às 7 da manhã. Anotem aí, das 6 às 7 da manhã, amanhã, tá? Então eu vou abrir live aqui, a gente vai dar continuidade, porque nós só falamos do primeiro êxito. Amanhã a gente vai falar do segundo êxito, que é encontrar e tomar a mãe, tá bom? Meu filho nasceu prematuro? Tá. Então existe um movimento de amor interrompido forte aí. E provavelmente, né, é um afastamento emocional, tá? Entre você e o teu filho. 10 anos do teu filho ainda dá para corrigir, tá? 10 anos do teu filho ainda dá para fazer correções. 14, 15 anos já não dá mais. Aí ele vai precisar crescer, entrar num caminho de estudos e escolher fazer. No parto do meu filho, eu quis cesárea. Tinha medo do parto normal. Cheguei até trocar de médico com 7 meses por conta disso. Tá tudo bem, rainha, tá tudo bem. Eu quero que vocês entendam que as escolhas que nós tomamos, quando não tínhamos o conhecimento, foi o melhor que a gente podia. Foi o melhor, com os recursos que a gente tinha. Não é para agora pegar o conhecimento e começar a se cobrar e começar a se culpar, é continuar estudando e continuar alimentando essa nova consciência, porque o que acontece quando a gente continua estudando? A gente dá saltos de consciência, tá? Então, continue estudando e não entrem jamais num processo agora de autoculpa e autopunição, que não é esse o intuito da aula, é o conhecimento liberta, ok? Bem isso, Jaque, porque ficamos tanto tempo no sofrimento. Exatamente, não precisa. O movimento, o movimento aqui é acolher-se, tá? É acolher, foi assim que a vida chegou para mim. E eu faria, sabe, um diário desses nossos encontros. Por exemplo, hoje você escrever a história do teu nascimento. E aí você escolher qual a decisão que você toma hoje, referente a como a vida chegou para você. Porque isso pode mudar tudo daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, 3 meses. Quando você fica firme agora que você tem o conhecimento nesse propósito. Tudo tem seu tempo, é verdade. Meu parto foi cesárea e minha mãe passou com dor a noite toda e foi de ônibus sozinha para o hospital. Talvez a tua maior dor é solidão, sabe, Nani? Dá uma olhada nisso, mentoria de menina a mulher. Sim, nos partos anteriores sofreu muito, diz a Irene. Gente, é porque eu tô indo na ordem para que eu consiga responder todas vocês, tá? Quando eu engravidei da minha segunda filha, tinha um bebê de apenas 1 ano e 2 meses. Chorei muito e não queria. Hoje minha filha tem 5 anos e não me vejo sem ela. Ju, a rejeição já está presente, tá? Então, parto, concepção, parto, gestação. Concepção, gestação, parto, 6 primeiras horas de vida. Concepção, né? Gestação. O que você viveu na gestação, né? Tá tudo bem, uma mulher bem comum que sentiu medo porque tinha um outro bebê, né? E hoje você não consegue se ver sem ela. Como ela tem 5 anos, você pode falar todos os dias para ela o quão desejada ela é, o quão amada ela é, o quão feliz você é em ser a mãe dela, tá? E assim você vai reprogramando as memórias inconscientes que já estão presentes nela do parto, da gestação, tá? Então faça esse movimento. Eu faço muito com a Carol quando ela dorme. Então ela dorme, às vezes ela tá lá dormindo e eu fico falando coisas para ela enquanto ela dorme, bem baixinho no ouvido dela, tá? A gente pode reprogramar a mente dos nossos filhos. O parto foi normal, bem tranquilo. Claro que teve dor, mas nasceu
Ok. Eu tive medo da filha sentir rejeitada. Agora que eu cheguei, né, nessa parte. Sim, a rejeição está presente, Ju. Não se engane. Lá ela sente aquele mesmo medo e pavor que você sentiu durante a gestação. Por quê? Quando o bebê está na barriga da mãe, ele não sabe diferenciar o que é a mamãe e o que é ele, né? Tem muitos processos, inclusive esse ano eu vou fazer um evento presencial e aí a gente faz o renascimento e a gente reprograma essas memórias, que já é ancestral também. Quero que vocês entendam, não começou com a gente, tá? Aí cheguei agora na resposta da Leia, muito sentido. Bah, eu sei. Eu reli. Exatamente isso, a dificuldade de confiar no masculino e pensar que vou ser abandonada, que quando preciso estou sozinha. É incrível, né, Leia? Pois é. Perfeito, Jaque. Jaque, minha mãe faleceu. Não tenho como saber a história do meu nascimento mais. Tudo bem, não tem problema, Ju. Eu estou grávida, estou com medo do parto normal, porque o primeiro eu não consegui. E agora a médica não indica tentar normal novamente. Carla, aquilo que guarda a sua vida é a vida do bebê. Essa é a decisão certa, ok? Não se apeguem a isso. Depois tem como fazer correções sistêmicas. Nascer de parto normal, hospitalar, após muito sofrimento. E aí, às vezes, os abusos, né, sofridos no hospital, por exemplo, no meu caso, quando eu tive a minha filha, eu sofri abuso psicológico do médico, né, do pediatra durante o parto da nossa filha. Que eu lembro que eu estava lá, assim, já estava 18, 19 horas em trabalho de parto, eu não tinha mais força. Não tinha mais força, eu já estava 3 dias sem comer. E aí eu entrei lá em trabalho estava lá na sala lá de parto e ela ficou quase 2 horas lá no canal e não saía, sabe? E aí eu já, sabe, desisti, vinha a contração, eu não tinha mais força. E aí o pediatra chega no meu ouvido, ó, até caiu o bonequinho, o pediatra chega no meu ouvido e diz: sua filha vai morrer e a culpada será você. Gente, vocês não têm noção quanto trabalho, quanta terapia para tratar essa fala. Para tratar, quantas vezes, até hoje, às vezes eu levanto de noite para ver se ela está bem, se ela está respirando. E qualquer coisa que aconteça com ela, a culpa é minha, entende? Bom dia, teria algum movimento para a criança? Precisaria olhar, rainha. É muito pouco isso, né? Criança que faz xixi na cama. Quando é a próxima turma do mosaico sistêmico? Em 2025 não será mais mosaico sistêmico, tá? 2025, raízes sistêmicas. Então, a minha nova formação será raízes sistêmicas. Formação em constelação familiar com um acréscimo de saberes femininos, tá? Vai ter a clássica, a constelação clássica de Bert Hellinger, mais um acréscimo de saberes femininos. Se você tem interesse na formação, manda uma mensagem para mim, tá? A próxima turma vai ser agora em fevereiro, tá? Já temos pré-inscrição. Xixi na cama. Teria a ver com gestação? Não sei, sabe? Rainha, o xixi na cama teria que olhar para essa criança, né? O que por meio desse comportamento, né? Essa criança está querendo chamar a atenção de você e do pai, sabe? Eu acho que chegamos aqui. Nossa, por esse motivo. Não queria parto normal. Ok. Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem algo mais aqui que eu não falei. E aí, né, pra gente concluir, o Bert fala: é claro que os efeitos de tais primeiras experiências podem ser superadas parcialmente mais tarde. Também podemos ganhar uma força especial de tudo o que é difícil e pesado.
Contudo, ao mesmo tempo, impõe limites, transformando-se num desafio que podemos superar. Então, aquilo que você acessou hoje como insight, saiba que é um desafio que você pode superar. Não é porque a vida começou assim com você que você tem que ficar preso lá no teu nascimento. Ah, então, mas agora a culpa é da minha mãe, a culpa é do médico, a culpa... Não. Vamos lá. Assuma uma atitude interna de autorresponsabilidade. Porque quando eu assumo uma atitude interna de autorresponsabilidade, é como se um novo caminho se apresentasse para mim. E fica muito mais leve trilhar por esse novo caminho. Contudo, ao mesmo tempo, impõe limites, transformando-se num desafio que podemos superar. Se reconhecermos suas raízes, que foi o que a gente trouxe aqui, né? Começamos aqui. Amanhã nós vamos falar sobre mãe, das 6 às 7 da manhã. Anota aí, coloca um despertador das 6 às 7 da manhã, tá? Se reconhecermos suas raízes, podendo mais tarde resgatar e reconquistar de outra maneira. O que nos falta, muitas vezes, com uma ajuda externa, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está, primeiro, se tornando consciente das raízes, muitas vezes, dos meus desafios de agora. Então, primeiro eu me torno consciente, integro isso dentro de mim, assumo uma atitude interna de autorresponsabilidade e não de acusação. Ah, por isso, então, por isso, sabe? Como se o outro, minha mãe, meu pai, o médico, as pessoas fossem culpadas e responsáveis. Eu perceber, foi assim, eu concordo, essa é a minha realidade, foi assim que a minha filha nasceu, eu concordo, foi assim que a vida chegou para mim. E agora eu assumo uma atitude interna de, peraí, então eu vou me trabalhar, vou continuar estudando, vou alimentar a minha mente, porque alimentando minha mente, entendendo os meus padrões, percebendo porque eu me comporto do jeito que eu me comporto, um grande insight vem, uma grande, sabe, um salto quântico acontece, tá? Não se enganem, não se iludam. Pare de buscar a solução mágica, pare de buscar a solução mágica. Quem busca solução mágica ainda está na criança, tá bom? Tem caixinha de perguntas lá nos meus stories, vai lá, coloca a tua questão, coloca a tua pergunta, eu vou responder com ensinamentos, bonecos e cartas sistêmicas, tá? No mais, eu gostaria de que vocês comentassem na aula para mim, essa vai ser nossa moeda de troca, comente lá na aula o que você aprendeu, se você tem alguma pergunta também, comente lá na aula, tá? Eu vou deixar salvo essa live e eu quero ver os comentários lá. Nós precisamos crescer esse movimento. Se o movimento não cresce, eu entendo que não tem equilíbrio e eu vou ter que cessar, eu vou ter que fechar esse movimento. E sinto que é um movimento muito bonito e que nós podemos construir esse movimento juntas, tá bom? No curso você ensina a fazer leitura de campo ou seria somente didático? Não, rainha, na formação na formação raízes sistêmicas você se torna consteladora. Tem minhas alunas aqui que se manifestem alunas, né? Tem minhas alunas aqui, é prática, é teoria e prática. Tanto que a formação raízes sistêmicas, ela está completamente diferente de como era o mosaico, né? A raízes sistêmicas serão 12 módulos gravados, 8 encontros ao vivo de imersão, 8 sábados de imersão, das 9 da manhã às 4 da tarde, mais 2 aulas por mês, né, quinzenais, para tirar dúvidas, para práticas, tá? Então, o movimento agora vai ser imersivo mesmo, a nova formação será imersiva. A Leia já respondeu, né? Ela é aluna da formação, práticas e teoria. Melhor curso da vida. Obrigada, Leia. Mesmo, assisto toda arrepiada. Que bom. Ó, pessoal da minha equipe que está na live, conversem com a terapeuta Sandra. Tá bom? É uma formação bem completa. Obrigada, Estela. É uma formação bem completa. Aprende de tudo, exatamente. E não para de caminhar comigo, né? Quem é aluna antiga
sabe que uma vez que você entra no campo, você permanece dentro dele, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, quero ver o comentário de vocês. Quem mais tem interesse? Vou ficar mais um pouquinho com a live, então. Quem mais tem interesse na formação, escreve aí. Ou manda uma mensagem no meu direct, tá? Manda uma mensagem no meu direct que eu vou conversar com você lá também, tá? Obrigada, Leia, sou da turma 1. É isso aí. Eu vejo vocês amanhã, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Vai lá. A mente está vazia. Você está presente esse horário. Combinado? Acorda mais cedo, joga uma água na cara, assim, ó. Bora alimentar a tua alma, o teu espírito. Que o meu corpo governa a minha mente, né? Meu corpo governa. E aí eu me coloco em processo, tá bom? Para alimentar o meu espírito. Beijo, rainhas. Vejo vocês amanhã às 6 horas.